Olá, pessoal, aqui é a professora Diana Monteiro, professora de Ciência da Natureza, da turma de EJA do turno tarde. Hoje nós iremos trabalhar com a disciplina de Biologia. Na Biologia, pessoal, nós iremos estudar hoje os seres humanos e a biosfera, certo? Dentro dessa unidade, os seres humanos e a biosfera, nós teremos dois temas que serão abordados. O tema 1, Ecologia e as relações ecológicas, Tema 2, Problemas ambientais contemporâneos. Mas na aula de hoje nós só iremos trabalhar com o tema 1, tá bom? Vou dividir esse tema geral em dois subtemas e em duas aulas, tá bom? Então vamos adiante. Antes de iniciarmos a nossa aula, já lembro a vocês de dar uma passadinha no nosso canal no YouTube, já conecta, Inscrevam-se, compartilhem e deixem seu like. Iniciando aqui, a nossa aula, os seres humanos e a biosfera, nós vamos trabalhar com esse tema, ecologia e as relações ecológicas, certo? Vamos abordar esse tema. Na aula posterior, a gente aborda o tema 2, tá bom? Então, vamos aqui, pessoal. Os seres vivos, eles participam de muitas relações ecológicas com outros seres vivos e muitas vezes causam desequilíbrio e destruição para o ecossistema. Vamos já entender tudo isso, tá bom? Vamos ver alguns tópicos aqui dentro da ecologia e relações ecológicas. Começando aqui, ecologia, tá bom? Eco, casa, logia, estudo. Então, ecologia é o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente onde habitam, ok? As relações entre esses seres vivos são chamadas de relações ecológicas, Em uma comunidade biológica, diversas populações convivem e interagem, estabelecendo relações ecológicas entre si. Essas relações, pessoal, elas podem ser tanto intraespecífica como interespecífica, certo? Quando é que eu tenho a intraespecífica, Relação entre seres da mesma espécie. Então, eu tenho uma relação intraespecífica quando eu tenho uma relação de seres entre seres da mesma espécie, É a mesma espécie se relacionando, tá bom? E numa relação interespecífica, certo? É relação entre seres de espécies diferentes, Por exemplo, cão, o homem, Exemplo de intraespecífica é a formiga com a formiga, Seres da mesma espécie. E aqui, interespecífica, em espécie diferente. O cão, o homem, certo? Então, essa é a diferença. É uma relação entre seres da mesma espécie e a outra relação entre seres de espécies diferentes. Ok? Relações ecológicas intraespecíficas. A gente vai abordar as duas, certo? Aprofundar um pouquinho mais. Gente, as relações ecológicas intraespecíficas são aquelas, como eu já havia falado, relações entre a mesma espécie, certo? Então, elas podem ser uma competição, aqui, ou podem ser uma sociedade, certo? A gente vai ver cada uma delas. Competição, ser vivo que compete pelo mesmo recurso do ambiente, alimentos, espaço, fêmea, certo? Por exemplo, jacarés que competem pelo alimento, Exemplo de competição, tá bom? A gente vai ver a competição também na interespecífica, porque ela vai estar nas duas.
quando a gente estiver lá na interespecífica, perdão, a gente já aborda novamente, tá bom? Sociedade, seres vivos que trabalham em conjunto. Então, os seres vivos que vão trabalhar em conjunto formam, na verdade, essa relação chamada de sociedade, né? Exemplo, formigas, abelhas, né? As abelhas que trabalham em conjunto, as formigas que também trabalham em conjunto, certo? Essa é uma relação entre as mesmas espécies, tá bom? Uma relação intraespecífica, beleza? Passamos para relações ecológicas interespecíficas, né? Interespecífica, tá bom? Vamos aqui. Essas relações, pessoal, elas podem ser classificadas como predatismo, né, comensalismo, mutualismo, cooperação, protocooperação e competição, ó, olha só, certo? Aparecendo a competição novamente, tá bom? Vamos começar aqui pelo predatismo. Eita, quase não sai, hein? Vamos começar aqui pelo predatismo. O predatismo, pessoal, está relacionado ao predador, né? É o predador, aquele que caça. Por exemplo, o leão caça a zebra, né? Está ocorrendo aqui uma predação, uma caça. Então, essa relação ecológica é chamada de predatismo, tá certo? Numa relação ecológica de comensalismo, o ser vivo, certo, vai se alimentar dos restos alimentares que sobrou de outro ser vivo. Por exemplo, aqui, ó, o peixe rêmora, né, que é um peixe bem pequeno, certo? Ele se alimenta dos restos de comida que caem da boca do tubarão, né? Então, nesse relacionamento, é um relacionamento de comensalismo, né? Comensalismo vem de comensal, aquele que veio para comer, né? Só que nesse caso aí, ele está comendo o resto que o outro deixou cair, né? Então, ele não está tendo uma relação desarmônica, né? Nesse caso, ele não está tendo uma relação desarmônica. Por quê? Porque esses restos de comida, né, que caiu, não vai fazer falta ao tubarão, tá certo? Outra relação ecológica é o mutualismo. O mutualismo, os seres se ajudam, um coopera com o outro, né? Os líquens vivem nos troncos das árvores, formando manchas esbranquiçadas. Os fungos absorvem a água do ambiente para as algas fabricarem o alimento através da fotossíntese. Gente, ó, líquens são são essas manchas brancas, essas manchas esbranquiçadas nas árvores, certo? E ali tem dois seres vivos convivendo, certo? Para formar essa relação, que são as algas e os fungos. Então, as algas e os fungos vão formar os líquens, que vivem nos troncos, né, das árvores, formando essas manchas esbranquiçadas, certo? E como que vai ser esse relacionamento? É um relacionamento mútuo, onde um ajuda o outro, tá certo? Então, os fungos, gente, absorvem a água no ambiente, para que as águas possam fabricar o alimento através do processo de fotossíntese. Eles não conseguem viver separados. Para formar os líquens, precisam estar juntos, certo? A alga fornece alimento tanto para o fungo como para ela mesma.
E o fungo fornece a água necessária para que esse processo da fotossíntese, a água necessária para esse processo da fotossíntese. Então, os dois vivem em mutualismo, um ajudando o outro, certo? O mutualismo é isso, um ajuda o outro, tá certo? Na relação ecológica cooperação, ou também a gente pode chamar de protocooperação, os seres vivos se ajudam, mas podem viver um sem o outro, tá certo? Como assim? Os seres vivos, pessoal, eles se ajudam, certo? Mas eles podem viver separados. Por exemplo, as aves, exemplo aqui, as aves que vivem nos dosos dos bois, né? Comendo os carrapatos. Essas aves até são conhecidas como um ano preto, tá bom? Elas vivem nos dosos dos bois, comendo quem? Os carrapatos, tá bom? Mas, né, a ave, ela pode se alimentar de uma outra forma, né, de outros alimentos, certo? E o boi, ele pode se livrar desses carrapatos também de uma outra maneira, né? Como assim? Ele pode ficar se coçando na cerca, ou alguém pode fazer um tratamento dele de carrapaticida, certo? Então, existe aí, entre eles, né, uma cooperação, mas necessariamente não precisam estar sempre juntos, certo? Eles podem viver se alimentando ou se livrando, né, no caso aí das parasitas, né, de outra maneira, tá bom? Que não é o caso, né, do mutualismo, certo? Que a gente viu anteriormente, né? Para a gente entender aí a diferença. Para ver o mutualismo, eles precisam estar juntos. Um depende do outro, tá certo? Na cooperação, um coopera com o outro, mas podem viver separados. Beleza? E competição, pessoal, aqui, ó. Competição que temos aqui por último, né? Que a gente já tinha visto anteriormente. Os indivíduos de espécies diferentes. Nesse caso aqui, né? No caso aqui, por quê? Porque é uma relação interespecífica, né? Então, são indivíduos de espécies diferentes que vão competir pelos mesmos recursos, certo? Por exemplo, os gafanhotos e veados que competem pela grama, né? Um exemplo de competição, ok? Passamos aí para sucessão ecológica, né? A sucessão ecológica, pessoal, ela acontece, né, por exemplo, numa área florestal que foi desmatada, né, e depois de alguns meses, né, que ocorre o crescimento de plantas nessa área desmatada. Aí é o início do processo de sucessão ecológica, tá bom? A comunidade de seres vivos que habitam aquela área vai se alterando até que o ecossistema se reequilibre e volte a ter os animais novamente, né? Então, pessoal, nessa sucessão ecológica eu tenho dois processos, certo? Pode ser uma sucessão primária ou uma sucessão secundária, certo? Na sucessão primária ocorre em local desabitado, por exemplo, né? Uma grande duna de areia na praia, certo? Ali ocorre a sucessão primária. Já a secundária ocorre em áreas destruídas pelo ecossistema. Ok, pessoal? A nossa aula de hoje foi essa, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade, ainda abordando, certo? Esse assunto geral, né? Que é os seres humanos e a biosfera, só que nós iremos trabalhar o tema 2, que fala sobre problemas ambientais contemporâneos, tá bom?
Espero que tenham compreendido. Um grande abraço. Fiquem com Deus.